Continuando a aula do dia 8 aí, vamos voltar aqui, né? Faltou um assunto importante, né? Que vai falar sobre as inspeções que existem no vale de pressão. Nós temos três tipos de inspeções: a inspeção inicial, né? A periódica e a extraordinária. A inspeção inicial, ela vai ser feita toda vez que um vaso de pressão ele for instalado, né? Então, instalação em ambiente fechado, ambiente aberto, eu tenho que fazer toda aquela inspeção, né, criteriosa, com formulário, né, acompanhado pelo pH, lançada no registro lá do vaso de pressão, eu tenho essa inspeção inicial. A inspeção periódica, ela é feita depois que eu determino lá o ano do vaso de pressão. O vaso de pressão vai ter lá as suas inspeções periódicas, né? 5, 7, 10 anos, né, o que for. Então, e a inspeção consiste em inspeção visual, inspeção com equipamentos de ensaios não destrutivos, né, a pressão hidrostática. Então, a inspeção inicial e periódica são feitas nessas etapas aí. E nós temos também a inspeção que chama extraordinária. Quando que é feita uma inspeção extraordinária, né? É sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente, né, ou outra ocorrência que comprometa a sua segurança, né? Então, esse é o primeiro quesito. Então, se teve um acidente ou qualquer, um vazamento, um incêndio, uma explosão, tem que ocorrer uma inspeção extraordinária. A outra hipótese é quando o vaso de pressão ele for submetido a reparo ou alteração importante, né? Se houve alteração importante, nós temos que preencher o par, né? O par que é alteração de projeto. Então, aí eu tenho que fazer uma inspeção extraordinária, né? Então, esse é o segundo tópico. O terceiro tópico é antes do vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 meses, né? Então, o vaso está parado lá. No registro dele, vai fazer um ano que ele não trabalha, então ele vai ter que sofrer uma inspeção extraordinária. E o último tópico aí é quando houver alteração no local da instalação do vaso, né? Exceto para vasos móveis. Então, se você tirou um vaso de um local e vai instalar em outro, eu tenho que ver que tipo de riscos adicionais ali, conferir a questão se tem as saídas que a norma regulamenta, né? Dois tipos de saída ampla em direções diferentes, né? Então, aí eu tenho que fazer essa inspeção de segurança. E lembrando que a inspeção de segurança deve ser realizada sob responsabilidade da responsável técnica do PH, do profissional habilitado, né, que é um engenheiro, ele que vai inspecionar isso aí. Bom, após a inspeção do vaso de pressão, deve ser anotada no registro, né, de segurança a condição operacional, né, se ele está funcionando, se tem algum problema, né, e até 60 dias deve ser emitido o relatório. Então, depois que fez a inspeção, emite-se o relatório. O que deve conter o relatório de inspeção, né? Deve ser elaborado em páginas liberadas, numeradas, né? E deve conter o quê? A identificação do vaso de pressão, qual fluido de serviço está lá, a categoria do vaso, que tipo de vaso de pressão é esse, a data e início e término da inspeção, o tipo de inspeção que foi executada, a descrição dos exames, dos testes que foram feitos nos vasos, na estrutura do vaso de pressão, e o parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. Então, esse ITH é importante. Depois que fez a inspeção, tem que emitir um laudo, né, falando um parecer, né, dando a conclusão se a inspeção está ok. As recomendações e providências, se fizer feito no vaso, às vezes tem alguma recomendação para fazer algum reparo importante. A data da próxima inspeção. E, ao final desse formulário, desse relatório, tem que ter lá o nome legível, a assinatura, o número do registro do Conselho Profissional do PH, nome legível e a assinatura dos técnicos que participaram da inspeção. Então, esse é o finalzinho da aula, né? A gente está falando aqui sobre inspeção inicial, periódica e extraordinária. E a gente encerra aqui a aula do dia 8 de abril.